Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim, de História. Estarei mediando a aula do professor Carlos Neri sobre os saberes e técnicas antes da chegada dos europeus. Olá, professor Carlos. Bom dia, professora Janaína. Mais uma aula de História para o 7º ano. Mais uma aula de História, professor Carlos. Vou colocar para vocês a habilidade que o professor Carlos vai utilizar hoje. Habilidade final 14. Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente. Durante as aulas, participem no chat, não coloquem informações pessoais para a segurança de vocês, pode interagir à vontade e vamos começar a aula, professor Carlos. Vamos lá, vamos saber o que esses povos produziram de conhecimento histórico para o nosso estudo de história hoje. Nós vamos compartilhar com vocês a nossa atitude historiadora, as habilidades que nós iremos trabalhar juntamente com a habilidade central que a professora Janaína leu. As habilidades que serão trabalhadas, motivadas, estimuladas com as atividades dessa aula será a identificação, a comparação, a contextualização, a interpretação e a análise. Como objetivo para a aula de hoje, nós vamos propor reflexões e diálogos sobre as sociedades africanas e americanas no período anterior à chegada dos europeus. Investigar os múltiplos aspectos relativos aos saberes e técnicas desses povos e reconhecer a importância do patrimônio cultural para o estudo da história. Quando nós falamos em povos africanos, os povos americanos, antes da chegada dos europeus, nós chamamos de povos pré-Colombo, antes da chegada de Cristóvão Colombo e de toda a frota europeia que colonizou o Brasil. Geralmente esses povos, quando nós estudamos ou vemos alguma imagem ou lemos em alguns livros, talvez nós olhamos como povos que moram na selva, na mata, sem registros históricos, sem construção de saberes e técnicas. Mas, na aula de hoje, nós vamos observar e estudar que é exatamente o contrário. Esses povos, seja na África, seja na América, eles construíram saberes e desenvolveram técnicas muito importantes para o estudo da história e registros que hoje nos proporciona estudar com mais detalhes essas civilizações, esses povos, essas tribos. Quando nós olhamos para o continente africano, como exemplo, nós geralmente olhamos aquelas imagens drásticas, tristes, que geralmente chega até nós sobre a África. Mas a África, ela produziu e produz muita cultura. Na aula de hoje, nós vamos observar que esses povos africanos, eles não eram estáticos, ou seja, eles mantinham uma intensa relação comercial com povos da Ásia, com povos da Europa, e essa inter-relação, devido ao comércio, proporcionou o desenvolvimento de muito material cultural e que está disposto hoje nos livros, nos filmes, nos documentários, para que possamos conhecer melhor a sociedade dessa época, ok? Mas como questão disparadora para nós estudarmos, nós teremos uma pergunta. Você sabe o que é um patrimônio cultural? O que significa um patrimônio cultural? E é isso que nós vamos começar a compreender a partir de agora. Com as imagens que nós estamos observando na tela,
nós podemos entender aí o que é um patrimônio cultural. Nós temos duas máscaras. A máscara dos povos da sociedade Gelede e a máscara do povo da sociedade... não está aqui na imagem, mas é um templo de Tikal. É uma imagem religiosa dos povos africanos. E ao lado, nós começamos aqui a entender já o que é um patrimônio cultural. Um patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que pertencem a uma nação ou a uma sociedade de povos. Possui significados históricos e culturais, assim como símbolos e representações religiosas. Um patrimônio cultural está fortemente associado à identidade de um povo, ou seja, um patrimônio cultural são produção de bens que possuem valor simbólico, representativo para uma cultura. Mas, para já começarmos a exercer a nossa atitude historiadora, nós temos 2 exercícios aí nessa mesma tela para que vocês possam estar respondendo. De acordo com o texto que nós lemos e com as imagens que estão colocadas para que vocês, estudantes, possam observar, quais foram os materiais utilizados para criar a imagem? Quais foram os materiais utilizados para criar as máscaras, ok? Os materiais utilizados na fabricação das máscaras. E a outra pergunta é, quais são as características mais marcantes dos objetos? Primeira questão, quais foram os materiais utilizados para criar as máscaras? Com a observação, você vai criar essa hipótese. E a segunda questão é, quais são as características mais marcantes desses 2 objetos? 1 minuto para vocês responderem e compartilharem conosco no chat. Estamos. Muitos alunos utilizando aí a sua atitude historiadora e respondendo às questões que o professor Carlos deixou para vocês na atividade. Então, eu vou ler aqui algumas. A Beatriz, ela está perguntando, professor Carlos, esse processo todo, ele é antes da chegada dos portugueses? Isso tudo é antes da chegada dos portugueses? Exatamente. Antes da chegada dos portugueses, nós estamos estudando o desenvolvimento cultural desses povos antes da colonização, seja na África, seja na América. E os povos, claro, na América, os que habitavam aqui antes da chegada de Colombo, eram os nativos, que depois, posteriormente, são chamados de indígenas, porque Pedro Álvares Cabral e sua frota, eles acreditavam, professora Janaína, que estavam chegando nas Índias. Por essa razão, eles colocaram o nome daqueles povos de indígenas, mas nós podemos dizer que eram os nativos da terra. Obrigada aí por responder à pergunta da Beatriz. Agora, acerca das respostas da questão que o senhor deixou, professor Carlos. O Julian, ele diz que é algo que tem relevância cultural. A Mariana, ela está dizendo que é um lugar que é importante para a nossa cultura. A cultura material não é um lugar, né, professor Carlos? Não, a cultura material são objetos construídos e que possuem valor simbólico e representativo para aquela cultura. Podemos chamar de fontes materiais também? São fontes materiais, Okay. Corretamente. Tem mais algumas interações? A Maria Clara, ela está dizendo que essas máscaras são feitas de argila. A Aline está dizendo que é barro e argila. O Rafael disse que é madeira. A Michele disse assim, a 1, argila. E a 2, como eles são representados nas suas formas. O Natan disse que a 1 é argila e a 2, o formato da própria máscara. São essas as interações. Ok, muito legal. Então, nós temos aqui as máscaras. Vamos colocar mais uma vez aqui para vocês observarem com mais detalhe. São máscaras. A máscara à esquerda é a máscara da sociedade Gelede e a máscara à direita é a máscara da sociedade Jade. São todas máscaras africanas. E é exatamente isso.
elas são construídas ou com madeira, ou com barro, né, que é a argila. Então, existem materiais que proporcionam o desenho das máscaras. E sobre a segunda questão, né, as características mais marcantes dos objetos, talvez a máscara de jade, né, que está à sua direita, a máscara número 2, talvez ela que tenha uma representação mais marcante nas feições da máscara. Tá? Existem máscaras que elas trazem aspectos horripilantes, aspectos que envolvem o sagrado, que envolvem o profano. Então, nossos estudantes estão corretos. Essas máscaras, uma é feita de madeira, outra é feita de argila. E, importante, essas máscaras, elas não são simplesmente máscaras. Elas representam, elas têm uma representação, um simbolismo muito importante para as sociedades que nós estamos estudando. Ok? Vamos ler esse texto que está colocado para a nossa leitura, para a nossa competência leitora. Embora, tradicionalmente, conheçamos o povo africano através das representações e simbolismos do uso das máscaras, diversas sociedades antigas já as utilizavam para expressar traços de sua cultura. Observamos o uso das máscaras no Egito, na China e na Grécia. As representações imaginárias das máscaras não são homogêneas, ou seja, não são iguais, não possuem a mesma representação, o mesmo simbolismo para as culturas. Mas o estudo do uso das máscaras nas sociedades antigas e atuais nos faz entrar em um universo de manifestação da diversidade cultural desses povos. Ou seja, as máscaras em cada cultura, em cada representação de cada povo, ela vai ter um simbolismo, um tipo de simbolismo, ela terá uma importância específica para cada grupo social antes da chegada dos portugueses, ok? Nessa outra imagem, nós conseguimos ilustrar exatamente esse caráter heterogêneo das máscaras. Se para as sociedades africanas elas possuem um significado específico para aquela sociedade, então nós temos algumas máscaras de outras sociedades, de outros povos, que também possuem grande simbolismo. Na sua esquerda, nós temos uma máscara mortuária, uma máscara egípcia. Entre os egípcios, as máscaras eram mortuárias. Elas eram feitas, geralmente de ouro puro, e eram colocadas sobre o rosto do falecido, daquela pessoa que acabou de falecer. Ou ela era construída para compor o rosto do sarcófago. Nós vemos isso muito claro com as máscaras do faraó Tutancâmon que foram encontradas, o sarcófago do faraó Tutancâmon. Você vê exatamente ali a máscara, a representação desse líder político, social e religioso também na época. Muitas máscaras, no caso dessas sociedades africanas e no caso do Egito Antigo, elas terão essa função religiosa. Elas irão representar o sagrado no meio daquele povo, no meio daquela organização social. E na sua direita, nós temos significados diferentes para as máscaras, porque são máscaras usadas na Grécia. E aí nós conseguimos observar as feições que essas máscaras trazem. Feições de alegria, feições de tristeza, feições de horror, feições de espanto, feições de seriedade. Então, as máscaras, elas sempre irão nos transmitir algo. E esse algo é representativo para as sociedades que as utilizam.
Após a leitura das imagens, que nós vimos agora, imagens africanas, imagens de máscaras africanas, imagens da máscara mortuária egípcia, imagem das máscaras gregas. Já estudamos que elas possuem um valor cultural riquíssimo para cada cultura, mas para exercer a atitude historiadora, nós iremos responder essa questão. O uso das máscaras possui um valor simbólico para cada sociedade ou grupos sociais. De modo geral, o que as máscaras representam? Ok? 2 minutinhos, compartilhe conosco. Voltamos. Muito obrigada aí pelas as interações de vocês pelo chat, muitos alunos utilizando a sua atitude historiadora. Para quem chegou agora, é uma aula de história do 7º ano, o professor Carlos Neri está ministrando. Estamos falando sobre saberes e técnicas das sociedades africanas e americanas. Sejam bem-vindos para quem chegou agora. E as respostas dos nossos estudantes no chat. Vamos lá. O Henrique, ele disse que representa a cultura, o João Pedro, a religião, o Elcio disse a cultura do povo, o João disse que é a tradição, o Juliano, a cultura de cada sociedade, o Luiz Fernando, educação, o Humberto, ele disse a cultura e se proteger de animais ferozes e grandes. Legal. Eu acredito que uma resposta bem... Todas as respostas estão corretas, mas talvez a resposta que nos dê uma ênfase para uma contextualização melhor seja o estudante que respondeu que ela representa a tradição. A tradição foi o João. João, parabéns, João. Essas máscaras, claro, elas representam a cultura, a manifestação simbólica de cada povo, vocês estão corretos, mas essa cultura, ela não nasce e morre nas gerações. Geralmente, na tradição, ela pode ser mantida ou pela oralidade, passando dos mais velhos para os mais novos, ou através de registros escritos. Então, a noção de tradição ela é muito importante, porque as máscaras elas vão passando de geração em geração, mas a riqueza cultural, o conteúdo simbólico que ela traz, também é passado de geração em geração, criando, então, uma tradição. Parabéns, João. Muito inteligente a sua resposta. Vamos agora fazer a leitura desse texto que está no caderno do aluno. Acompanhe conosco a leitura. Os povos africanos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano e africano também. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, nós de cola e metais preciosos de um lugar a outro. Assim surgiram cidades e aldeias, e este caminho ficou conhecido como Rota do Sal. Com o crescimento das rotas pelo Saara, a riqueza e poder de alguns reinos foram se intensificando, por possuírem o controle e acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos 6 e 15, surgiram e se consolidaram os reinos do Mali, Gana e Songhai, na África Ocidental. Também nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque com a entrada do islamismo no continente africano. Então, com essa leitura, nós observamos que existia uma intensidade comercial e cultural com os povos africanos, com o continente asiático, com a Europa, e essas relações comerciais, elas produziam um encontro entre os povos.
E no encontro entre os povos, você terá, claro, também a absorção do conhecimento que esses povos trazem. E como inteligência, esses povos aplicaram esses conhecimentos que foram sendo adquiridos nas rotas do sal, e esses conhecimentos produziram saberes e produziram técnicas muito importantes. Mas um detalhe que esse texto que nós acabamos de ler, esse texto está no caderno do aluno, é importante vocês pegarem o material e estudarem esse material. Esse texto nos mostra que em meio a essa intensidade de relações comerciais entre África, Europa e Ásia, também os reinos começaram a se desenvolver. E aqui nós temos uma questão muito interessante, que é o domínio do território para o desenvolvimento desses reinos e também, claro, a culturalização de determinadas ideologias que esses reinos traziam. E aí, para ilustrarmos essa explicação, nós vamos observar o mapa que está na tela para vocês fazerem a análise. Nesse mapa, nós temos o Império de Gana, do século VI ao século XIII, o Império de Mali, séculos XIII ao XV, o Império de Songhai, nos séculos XV e XVI. Esse mapa, claro, produzido de uma maneira cronológica, nós temos 3 reinos que, ao dominar o território, eles expandem os seus domínios e constroem especificidades da sua cultura. Portanto, nesse mapa, nós conseguimos observar que, juntamente com o desenvolvimento econômico, também nós temos o desenvolvimento político nessas regiões, ok? Após observarmos o mapa e lermos o texto, nós vamos responder essas 3 questões que fazem parte da nossa atitude historiadora. Após a leitura do texto e dos mapas, responda as questões. Em quais dos continentes os povos africanos comercializavam antes da colonização do continente africano? Quais eram os continentes que os africanos mantinham relações comerciais? Gravou? Essa é a primeira pergunta. Segunda, conforme o texto, o que proporcionou o surgimento das cidades e das aldeias? Está atrelado à questão 1. E a C, de acordo com o texto, o que proporcionou o surgimento e a consolidação dos reinos de Mali, Gana e Songhai na África Central. Eu vou deixar o texto para vocês e, em 1 minuto, nós iremos responder essas questões e contextualizarmos aqui com a professora Janaína. Ok? 1 minuto. Bom, de acordo com os nossos estudantes, os locais que mais realizaram aí comércio com os povos africanos foi a Europa e a Ásia. Está correto, professor Carlos? Correto. Os africanos mantinham comércio com a Europa e a Ásia. Ok. A respeito da segunda questão, eles ainda não responderam. Talvez não deu muito tempo para poder vocês fazerem aí a análise comparativa, né? Você ler o texto e você fazer responder as questões, que o nosso tempo também é curto. Mas nós vamos contextualizar aí com vocês, essa aula vai ficar disponível para vocês terem acesso depois, e aí vocês poderão realizar com mais tranquilidade essa atividade, ok? Vamos voltar para as questões, e aí com as questões nós vamos entender o que nós estamos querendo passar para vocês. Em quais dos continentes os povos africanos comercializavam antes da colonização? Foi respondido a Europa e a Ásia. Conforme o texto, o que proporcionou o surgimento das cidades e aldeias? O desenvolvimento do comércio e o domínio do território.
De acordo com o texto, o que proporcionou o surgimento e a consolidação dos reinos de Mali, Gana e Songhai na África Central. Essas três questões estão relacionadas. O que vai proporcionar esse crescimento também é a facilidade do comércio e o domínio, o controle dos territórios. Ok? Muito bem, parabéns para quem conseguiu responder. E agora nós vamos sair da África e vamos entrar na América para estudar esses três povos que vocês já devem ter estudado, já possuem algum conhecimento prévio e, portanto, vocês podem aqui nos ajudar e compartilhar as suas respostas. Esses povos eram os astecas, os maias e os incas. Nesse texto que eu vou ler com vocês, é um texto também que está no caderno do aluno e vai nos dar algumas indicações. A América abrigou inúmeras civilizações que foram desconhecidas dos europeus até o século XV. Os povos chamados de pré-colombianos, nomenclatura que tem como marco a chegada de Colombo, possuíam sistemas econômicos, sociais, culturais e administrativos próprios. Dentre esses povos destacam-se os incas, maias e astecas. Os maias habitaram a região das florestas tropicais na península de Yucatán. A estrutura da sociedade era estamental e a economia fundamentava-se no cultivo do milho. Já os astecas eram diferentes grupos étnicos que habitavam o centro do México entre os séculos XIV e XVI. Eram organizados em uma confederação de 3 cidades-estados, com uma estrutura social altamente organizada e hierárquica. Os saberes e as técnicas dos astecas centravam-se na metalurgia, especialmente do ouro e da prata. Os incas habitavam as cordilheiras dos Andes, atualmente correspondendo aos territórios do Peru, da Bolívia, do Chile e do Equador. A sociedade inca era estamental, isto é, sem mobilidade social alguma. Dos saberes e das técnicas dessa cultura, destacam-se o sistema natural e a fertilização do solo, que ajudou muito no desenvolvimento da agricultura. Então, nós observamos que, de semelhante modo, lá com os africanos, a agricultura é fundamental para a subsistência desses povos. Embora os astecas, maias e incas não faziam comércio no Atlântico, não faziam comércio no continente africano, nem na Ásia, nem na Europa, mas eles mantinham uma estrutura de subsistência fundamentada na agricultura. E essa estrutura é que dava a eles os subsídios para que eles pudessem manter a sociedade viva e funcionando. Os produtos agrícolas eram muito importantes nessa época, assim também como são importantes hoje. E claro, os astecas, maias e incas possuíam algo de semelhante com os africanos, que é o uso das máscaras. Então, nós vamos colocar para vocês a exemplificação de máscaras astecas e incas. Essas máscaras também são representativas, também é um patrimônio material dessas civilizações e possuem, da mesma forma, significados religiosos envolvendo o sagrado e o profano. E dão uma representação desse mundo místico para os astecas, os maias e os incas, ok? O texto que nós lemos nos fala da estrutura social desses povos. Então, é muito comum o professor de história usar a pirâmide para poder exemplificar a estrutura social dos povos. E aqui nós temos para vocês a estrutura social dos astecas e maias, ok? É uma estrutura fixa. Nós temos aí, claro, na pirâmide o soberano, a família real, os nobres, os sacerdotes. E a partir
dessa pirâmide, existem duas questões aqui que nós não vamos responder agora, porque o nosso tempo já está terminando. Mas, nessas duas estruturas sociais dos astecas e maias, há a pergunta: o que é um escravo? Nós observamos que nas duas civilizações existem os escravos. Então, o que é um escravo? Geralmente, o escravo eram pessoas conquistadas nas guerras e nas batalhas. Esses povos eram levados e eram submetidos a todo trabalho forçado. Tá? E como soberanos reis conquistavam seus escravos? Através da conquista e da guerra. Tá? Para terminarmos, nós vamos ter aqui uma imagem das técnicas e saberes desses povos, daqui da América, que demonstram como que eles transportavam os seus materiais, sejam por animais, seja pela construção de cestos, ok? Essa aula foi sobre saberes e técnicas das sociedades americanas e africanas antes da chegada dos portugueses, antes dos processos de colonização. Eu espero ter alcançado os objetivos e as habilidades para hoje e também tenho certeza que vocês estão acompanhando aí com o caderno do aluno as atividades e depois também vocês, com o acesso às aulas, irão realizar as atividades, assumir a atitude historiadora, investigativa para o estudo de história. Ok? Considerações finais, professora? Não, muito obrigada pela participação de todos. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado.